Salve, salve, pessoas! Hoje vamos falar de um dos maiores filmes de todos os tempos, chamado Psicose, de 1960, de Alfred Hitchcock. Será que ainda vale a pena ver um filme desse, preto e branco? Claro que vale a pena. Lance fora seus preconceitos, porque é um filme preto e branco, é chato. Não, você tem que ver. Você tem que largar fora esse celular e ficar vidrado numa trama que Alfred Hitchcock quebrou as regras do cinema. Então, vamos lá analisar Psicose. Essa obra inventou esse gênero slash, provou que o verdadeiro horror não vem de monstro, mas da mente humana. Então, o Hitchcock estava no auge, mas os estúdios Paramount não queriam financiar um filme de terror barato. Ele mesmo financiou o filme usando a equipe de sua série de TV para reduzir o custo. E então Hitchcock, como um perfeito conhecedor do cinema, que ele quebrou as estruturas do cinema? Pensar no mocinho, ou na mocinha, no bandido, ele quebrou isso completamente, porque ele nos apresenta Mary, que rouba US$ 40.000, né? Parece que a história giraria em torno dela, ela seria a protagonista, mas eis que ele quebra essa parede 40 minutos depois, nos apresentando ele, Norman Bates. Então, aí ele quebra toda a regra e ele falava assim: ninguém entra após o início da sessão. Ele criou esse evento misterioso que ninguém poderia estragar, que geralmente seria uma trama girando em torno da Mary, mas depois acaba quebrando, né? A gente percebe que o protagonista, na verdade, é o Norman Bates. E ele primeiro nos engana nos 40 minutos com essa subtrama, mas depois descarta tudo com a famosa cena do chuveiro. Essa cena do chuveiro, ela tem 78 cortes em menos de um minuto. Aí o Hitchcock usa toda essa montagem para nos enganar, porque em nenhum momento aparece explicitamente uma faca perfurando a carne dela. A gente só viu a sugestão, a gente só viu o drama. Parecia apenas um banho, como vamos dizer assim, para poder explorar uma nudez. Até isso também, na época, foi polêmica. Foi como se explorassem a nudez gratuitamente, mas Hitchcock, com todo o seu conhecimento, ele, na verdade, usou isso como um pano de fundo. E em entrevista à Woman's World, em 84, a Lady, que foi a protagonista que fez a Mary, ela admitiu que foi muito afetada por sua icônica cena. Tanto que ela teria, na época, como fazia suas personagens, quando foi morta, ela começou a tomar banho somente em banheiras. Ela disse: quando estou em algum lugar onde só posso tomar banho no chuveiro, certifico-me de que as portas e a janela da casa estão trancadas. Ela também contou na entrevista que basicamente tomava cuidados para evitar que os locais em que tomava banho se parecessem com o cenário do filme. Tanto que a atriz nem mesmo fechava a cortina do chuveiro após filmar a Psicose. É uma coisa de doida. E, na verdade, também ela relata que teve que acionar o FBI porque ela recebia ameaças de que alguém faria exatamente como no filme. Então pegaria ela de surpresa e daria o destino que aconteceu no filme. Bom, e a trilha sonora de Bernard Herrmann? Sem as cordas agudas, Hitchcock achava que o filme seria um fracasso. Essa música, o drama que vem na cena do chuveiro, seria subjetivamente o grito de Marion, o grito que ela não consegue dar. O chuveiro sendo vítima de Norman Bates. Então, foi foi uma genialidade, né? Porque também o filme é filmado em preto e branco, e aí o Hitchcock, sabendo disso, ele utilizou o sangue como uma calda de chocolate para dar um tom de filme gótico. Então, assim, ele quis reforçar essa coisa do sangue, né?
E claro que o filme também, além de ser uma referência para o terror, ela é uma referência também para a psicologia. Alguns colocam como Norman Bates e a psicanálise também, utilizando Norman Bates como id, ego e superego, dizendo que o id seria o Norman Bates no hotel e depois o superego seria a sua mãe na sua mente e o ego seria toda essa mistura entre ele e a mãe. Então, assim, filme que serve até hoje de referência, não só para o cinema, como para psicanálise e psicologia. E como não falar da atuação de Anthony Perkins? Que atuação, que Norman Bates, né? Você pode até ver que cinismo, vamos dizer, a mistura de inocência e cinismo. Ele não é o vilão óbvio na trama. Ele é vulnerável, tímido e quase infantil. É isso que torna a revelação final quase que perturbadora, né? Também tem o gosto bizarro dele com os pássaros no escritório, né? Que são e alguns pássaros predadores observando, como se estivesse observando a presa que seria a Marion. Então, assim, é um terror bem subjetivo, perturbador, um cara que vive isolado, até então parece ser gentil, mas que ele tem esse gosto bizarro pela taxidermia. Então, também tem como eu falei da psicologia, além o complexo de Édipo, a relação distorcida com a mãe, uma repressão sexual e isolamento transformaram Bates Motel em uma armadilha psicológica. Então, assim, ele também pós-psicose, ele teve mais continuação do 2, 3 e o 4 com o Anthony Perkins, com a revelação, psicose 4, a revelação. E é também um filme bem curioso, mas claro que não tem mais o dedo de Hitchcock. Foi uma continuação até bem feita, né? O último com Anthony Perkins, mas, bom, polêmica, né? O legado pós-psicose foi também ter uma série chamada Bates Motel, muito bem feita. E, assim, para quem não viu o filme da Psicose, ele até funciona muito bem, o Bates Motel. Apesar de ter personagens que foram inventados assim e não batem muito com a trama original. Mas é uma boa série, é muito bem escrita, muito bem dirigida, tem uns efeitos muito bons e vale a pena ver, até para continuar com esse legado de Psicose. E assim, vamos dizer, o filme envelheceu? Sim, envelheceu. Mas muito bem, apesar de, como eu falei, apesar de ser preto e branco, ele tem assim, ele é denso, ele tem um ritmo um pouco mais lento, mas é tudo compensado por uma direção de arte, por enquadramentos, por uma fotografia muito bem feita. Então, assim, tem até a cena quando a Mary está fugindo, são muito bem pensadas. É uma fotografia, apesar de preto e branco, funciona muito bem, apesar dos efeitos até bem antigos, como dirigindo no carro, com movimento, com o chroma key atrás, mas é muito bem feito, muito, muito bem dirigido. Um filme que tem um ponto, assim, como eu falei, de desconstruir um pouco o personagem, que é perturbador. Você vê a vítima com uma conversa amistosa e tranquila com seu algoz. Então isso aí, cara, é genial, é muito bem pensado e acho que por outros filmes nunca mais conseguiu se repetir, vamos dizer assim, essa fórmula de você desconstruir o personagem principal, de você ter essas nuances, de você estar dentro da visão do vilão, vamos dizer assim, do algoz. E o filme também traz pontos como voyeurismo, colocando um espião, né? O Norman Bates dá aquela espiada no banho da Mary, mas parece que a mente dele também reprime tudo isso. E, assim, bem bizarro foi ao final de ser revelado que era o Norman vestido da mãe, como se ele quisesse também se eximir da culpa. Mas ela existe. Ele é um monstro. Então, assim, com toda uma pose, com toda uma cidade
apenas pensando que ele é um coitado, que a mãe morreu e ele vive isolado num hotel. E claro, esse filme vale a pena ver e vale a pena deixar registrado que a dublagem da Herbert Rich é sensacional. Então, além de ter sido um filme que foi referência lá fora, um dos maiores e melhores filmes de terror e suspense, é bom deixar registrado que os nossos atores dublando pela Herbert Rich também dão um tom que deixa esse filme inesquecível. E eu recomendo que você assista o filme e tire suas próprias conclusões. Principalmente, tire o preconceito de que um filme, só por ser preto e branco, ele é ruim. E, claro que teve um remake de 1998, Psicose, só que aí em cores, mas eu não recomendo, eu achei muito ruim. A escolha dos atores é péssima e não consegue dar o tom que Hitchcock deu nesse filme em preto e branco. E aí, você lembra? Você acha que vale a pena assistir? Deixe seu comentário aqui, deixe seu like, sobretudo para que isso chegue para mais amantes desse filme, amantes de filmes antigos que são clássicos e nunca mais existirão, né? Existirão um filme tão no suspense, com tanta densidade, com tanto talento. Até mais, até o próximo vídeo, um abraço.